Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Natália. Vamos hoje então para mais uma aula de gramática, estamos já na aula 4. Essa nossa aula vai ser um complemento da aula que o Murilo deu, a aula passada, a aula 3, que ele falou sobre verbos e preposição. A gente vai continuar falando agora sobre verbos, né? Verbo é uma classe de palavra que tem bastante coisa, né? É uma classe bem extensa, assim, na morfologia e também extremamente importante quando a gente for trabalhar sobre, né, sintaxe e tudo mais, porque ele é meio que uma peça-chave nas orações e tudo mais. Vocês vão ver isso né, conforme a gente for passando as aulas. Nossa aula é bem curta aqui, então não dá tempo de falar tudo sobre verbos, né? Então a gente até combinou de dividir a aula para falar. Então, a gente vai falar aqui mais um pouquinho então sobre verbos para fechar essa parte. Ainda assim, caso vocês tenham dúvidas, né, ou vejam mais coisas sobre verbos que não foram faladas aqui, venham conversar com a gente, que a gente está aqui sempre à disposição. Então, agora a gente vai falar sobre modos e tempos verbais. E para isso a gente tem aqui uma ilustração de 3 alunos, né, conversando, em que a menina fala: "Viajarei com meus pais na quarta. Mas seria legal se você voltasse antes da festa. Ah, volte antes da festa." Então a gente tem aí um diálogo que tem esses 3 verbos que estão em negrito, né, para deixar em evidência, em que a gente pode perceber aí os 3 modos verbais que existem na língua portuguesa. Viajarei, que está no modo indicativo, voltasse no modo subjuntivo e volte no modo imperativo. Né? Além de a gente perceber aí também os modos verbais, a gente também tem os tempos verbais que são expressos aí. Viajarei, que está no futuro, né? Daqui a pouco a gente vai esmiuçar melhor o que é esse futuro, né? Esse voltasse também que está falando no passado, e esse volte. Sim, essa aula que a gente vai ver aquele monte de tempo verbal que todo mundo fala que a língua portuguesa é extremamente difícil, porque tem muitas conjugações, muitos tempos verbais. Sim, a língua portuguesa tem realmente muitas conjugações e muitos tempos verbais, mas a gente sabe que a gente não usa elas o tempo todo na hora que a gente vai falar. E atualmente, né, nem todos os textos que a gente lê, os textos importantes como notícias e tudo mais, que a gente tem mais acesso, nem todos eles usam todas as conjugações verbais, né, nos tempos e modos, mas é importante a gente saber que elas existem, né? Não precisamos decorar todas, mas é importante a gente saber que elas existem. E é para isso que a gente está aqui vendo então essa aula. Para explicar melhor para vocês, né, o que são esses modos e basicamente, né, esses tempos. Quando a gente tem um modo indicativo, é um modo verbal que exprime uma certeza. Então, é quando eu falo com certeza de alguma coisa, que nem né, no exemplo anterior. Quando ela fala, eu viajarei, é uma certeza, ela vai viajar. O modo subjuntivo é um modo verbal que exprime uma hipótese, uma dúvida, um desejo. Então, tem mais a ver com uma coisa que poderia vir a acontecer, né? Então, ele fala assim: ah, seria legal que você voltasse. É um desejo que ele tem que ela voltasse antes para poder participar da festa. Né? Então, é uma coisa que não é certeza, é um desejo, uma coisa que ele quer, né? Uma hipótese, uma dúvida. Ah, será que você consegue, né? Então, tem esse sentido. Esses dois tempos não, modos verbais, indicativo e subjuntivo, tem esses 3 tempos. O presente, quando a gente fala de algo que está acontecendo no momento. O pretérito, que é a mesma coisa de passado, né? É uma palavra que tem o mesmo significado, né? De passado, são uma palavra diferente, mas a gente costuma chamar de pretérito, que tem a ver com o passado. E o futuro, que está lá na frente. Isso a gente percebe, né? O tempo inteiro a gente fala sobre presente, passado e futuro, que são o presente, pretérito, futuro aqui nos modos verbais, nos modos não, nos tempos verbais que a gente está vendo aqui hoje. O modo imperativo é um modo verbal que exprime ordem, pedido, conselho, convite, ameaça. Então, é imperativo, né? É uma coisa que vem de império, imperador, que manda, né? Que manda, que no caso aqui, né, dá uma ordem. Né? Então, volte, né? Ele fala, né? Volte antes, volte. Ele tá aí, no caso, é um conselho, né? Meio que um pedido, mas sem esse sentido de pedir, né, que algo seja feito. E os tempos verbais é só o afirmativo e o negativo, tá? Vamos pensando já por aí pra gente daqui a pouco chegar nas partes mais detalhadas. Outra coisa bacana pra gente saber dos verbos, né, quando a gente for conjugar, como o Murilo falou na aula passada, nas conjugações verbais, nós temos 3 conjugações. Nós temos os verbos terminados em ar,
como falar, amar, cantar. Usa a segunda conjugação, que são os verbos terminados em er, como comer, correr, fazer. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, falir, sorrir, partir. Para lembrar, eu tenho uma técnica assim, né, que é só a gente lembrar das ordens das vogais, que é A, E, I, depois vem o, U. Então, ar na primeira conjugação, er na segunda e ir na terceira. Coloquei aqui uma observação para vocês, que os verbos terminados em or, que são bem poucos, eles fazem parte da segunda conjugação, essa aqui em ir. Porque o que acontece? Na história da língua, né, como nós sabemos que a língua é uma língua viva, ela está em constante mudança e movimentação, nos seus falantes e tudo mais, por, na verdade, era poer. Mas com o passar do tempo, esse E caiu e virou por. Então, por, compor, que vem de por, né, fazem parte da segunda conjugação. E para que serve, né, essas conjugações que a gente vê? Esses verbos, eles estão... deixa eu achar aqui. Esses verbos, eles estão aqui no infinitivo, né? Então, eles não estão conjugados. Amar, falar, cantar, né? Tem essas terminações. Quando a gente tem, então, os verbos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, no próximo slide, né? Os verbos que são regulares, isso faz muita diferença. Deixa eu já mostrar para vocês entenderem. Para isso, eu peguei aqui uma música do Caetano Veloso, né, que fala, tem bastante verbos aí, eu já até deixei eles destacados para a gente fazer essa análise, daqui a pouquinho a gente vê sobre isso daqui. Vamos ler primeiro. Ela comeu meu coração, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu meu. Ela comeu meu coração, mascou, moeu, triturou, deglutiu, comeu meu. Ela comeu meu coraçãozinho de galinha no chinchim, ai de mim. Ela comeu meu coraçãozão de leão naquele sonho medonho, e ainda me disse que é assim que se faz um grande poeta. Uma loura tem que comer seu coração. Não, eu só quero ser um campeão da canção, um ídolo, um pateta, um mito da multidão. Mas ela não entendeu minha intenção. Tragou, sorveu, degustou, ingeriu, comeu o meu. Ela comeu meu coração, tragou, sorveu, degustou, ingeriu, ela comeu o meu. Comeu o meu. Essa música do Caetano Veloso se chama Comeu. Claro que quando vocês escutam a música, ela faz muito mais sentido, porque é uma música, né? Então ela tem que ser lida, não, ela tem que ser cantada, tá? Mas aqui eu já deixei esses verbos aqui destacados. Já até coloquei aqui, ó. Eles fazem parte, lembra que a gente tem passado, presente e futuro, né? O passado a gente chamaria de pretérito, e aqui a gente tem o pretérito perfeito do modo indicativo, esses verbinhos aqui. O que é o pretérito perfeito? São fatos totalmente concluídos antes do tempo da fala. Como assim, Natália? Não entendi nada. Olha, quando eu falo que trincou, é porque essa ação, ela teve o início e ela finalizou. Trincou. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui no caso é o coração. Se eu pegar esse coração, teve um momento nessa linha temporal que esse coração estava inteiro. Até chegou um momento que ela trincou. E nisso que ela trincou, o coração já ficou trincado. Essa ação teve início e teve um fim. Ali acabou. Tá? Isso que é o pretérito perfeito. E do modo indicativo, porque isso é uma certeza. Lembra que o modo indicativo expressa uma certeza. Então, trincou, mordeu, mastigou, engoliu. E tudo isso faz parte de uma coisa que aconteceu no passado. Ele está cantando essa música, contando isso que aconteceu, né? Dessa loura que comeu o coração, que ela tinha isso, de que um poeta teria que passar por isso, né? Ter o coração realmente, nossa, acabado, né? Ela acabou com o coração do coitado. Para expressar uma coisa que aconteceu. Ele está contando uma história que teve um início e um fim. Isso a gente pode perceber que a maioria dos verbos, eu só né, destaquei aqui alguns, mas eles estão no pretérito perfeito justamente porque foi uma ação que foi concluída. Teve um início e teve um fim. E é para isso que a gente tem que entender, né, aquela coisa. A gente tem que primeiro entender o sentido dessas coisas da gramática antes de pensar em decorá-las. O sentido é esse, é que a gente tem que entender que ele usou esses verbos nesse tempo verbal e nesse modo para expressar que foi uma certeza, porque está no modo indicativo, que teve uma conclusão, por isso está no pretérito perfeito, uma coisa que aconteceu no passado. E aqui que eu estava falando sobre verbos regulares e irregulares, é o seguinte: os verbos regulares, eles não sofrem alteração no radical. Então, lembra lá da aula zerinho, que faz bastante tempo, que a gente tem os morfemas, né? Quando a gente pega aqui, ó,
trincou, mordeu, mastigou, engoliu, mascou, moeu, triturou, deglutiu. Eu deixei aqui, né, da mesma cor. O trincou, mastigou, triturou e mascou, todos eles, quando estão no infinitivo, eles terminam em ar, na primeira conjugação. Trincar, mastigar, mascar e triturar. Quando esses verbos eles fazem parte da mesma conjugação e são regulares, a conjugação deles, né, a desinência, que é essa parte final, ela vai ser sempre a mesma. A única coisa que vai mudar vai ser o radical. Então, esse trinque aqui mudou, né? Esse mastigue aqui, tá vendo? O radical, ele se mantém. Então, vocês vão ver, eu vou colocar uma tabelinha para vocês, né? Vou mostrar a tabelinha para vocês. Aí vocês vão ver com mais clareza essa mudança, né, que não ocorre no radical, né? É diferente dos verbos irregulares, que aí muda completamente, tá? Para vocês terem uma noção de como é. Acho que eu repeti o slide, vocês ignorem. Então, aqui a tabelinha. A gente tem aqui o modo indicativo, né? E os tempos verbais, olha. Aqui as conjugações, tá? Para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, eu peguei lá trincar, né? Que é um dos exemplos. Ai, deixa eu ver se era... vai ser lindo aqui, tá, gente? Vou escrever pelo mouse. Então, a gente tem aqui, né, ó, o trincar. Esse ar aqui é a conjugação. Então, quando eu colocar esse trinca aqui na frente, vai sair sempre... Nossa, gente, que maravilha. Ai, vamos lá, muita concentração. Aqui. Esse trinque aqui, que é o radical, ó, aqui a gente tem as pessoas que a gente viu lá na aula com o Murilo. Então, eu trinco, tu trincas, ele ou ela trinca. Nós trincamos, vós trincais, eles trincam. Tá vendo? A gente pode só manter aqui o radical e usar toda essa... a desinência, né, da conjugação, da primeira conjugação ar, que vai dar certo, porque aqui são os verbos regulares. Então, a gente fica, né, é muito mais fácil pra gente conseguir saber quando o verbo, qual que é a conjugação do verbo quando ele é regular, tá? E aqui tá, né, os tempos, aqui no modo indicativo. A gente tem aqui também, né, o modo subjuntivo, aqui tem o exemplo do verbo cantar, né, todo conjugadinho para vocês terem uma tabelinha também para caso precisar vocês consultarem para saberem como é. O modo imperativo também do verbo cantar, tá? Aqui vocês estão vendo, né, que olha, não tem na primeira pessoa, porque eu não posso me dar uma ordem, né, aqui nos casos do afirmativo e negativo. Tem o infinitivo pessoal, ó, pessoal, então aqui é pra mim, mas quando a gente fala do afirmativo e negativo, a gente não tem, eu não posso falar pra mim, pra eu cantar, sabe? Não, não faz muito sentido. Por isso que não tem essa conjugação. E aqui a gente tem também uma tabelinha dos verbos irregulares, né? Aqui são os mais comuns, que é o verbo, né? Que no caso o verbo haver. Aí a gente pode perceber, olha, que o final, né, a desinência aqui, ela muda. E o começo também, eu não tenho aqui uma regularidade. Então, aqui começa com H, H, H. Aqui não é mais só o H, tá vendo? Aqui termina com esse emos. Então, é diferente. O radical aí tá mudando, né? Esses verbos que são irregulares, eles são mais difíceis da gente decorar, né? Olha só, decorar a conjugação. Mas também não se preocupem com isso, não se preocupem em decorar conjugações, né? Eu acho que não tem necessidade de decorar tudo isso, ficar escrevendo essas tabelas milhares e milhares de vezes. Acho que a gente aprende muito mais estando em contato com a língua, lendo, falando, discutindo, escrevendo, do que só copiando e copiando, copiando várias vezes. Tá certo? Bom, essas foram as referências que eu usei para preparar a aula de vocês hoje, a aula de hoje. E é isso, gente. É uma aula de verbos que realmente tem muita coisa, mas nós temos pouco tempo. Eu também não quero fazer uma aula muito cansativa. Espero que vocês tenham conseguido entender alguns conceitos. Caso não tenham conseguido, tenha ficado alguma dúvida, vocês podem procurar a mim ou o Murilo. Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? Grande abraço, se cuidem e até a próxima aula.